É isso aí, né, Peixão? Depois de mais uma derrota do Santos dessa vez para o Bragantino, dentro da Vila Belmiro, muita briga, muita discussão, a coletiva do César Sampaio não foi lá muito boa, né? Porque a pergunta que se faz é por que o Guilherme ainda joga, né? Mas ele deu lá as suas justificativas. E assim, e tá muito claro que por mais que ele seja um cara esforçado, ele ainda não tem tarimba para ser o técnico. Obviamente é pouco tempo, mas a gente não pode deixar o negócio correr frouxo desse jeito até a gente chegar na última rodada e ver que o time vai ser rebaixado. Né? A diretoria do Santos precisa se mexer, precisa acertar logo essa dívida com o Pedro Caixinha, né? São 15, 18 milhões, teve lugar que falou 18, tem lugar que está falando que é 15, né? Não sei qual que é o valor, mas é em milhões. O Santos precisa pagar Pedro Caixinha e contratar um novo técnico. Precisa ter um novo técnico, um cara experiente, de repente até mesmo um cara da antiga. Não me venha com Fernando Diniz, né? Fernando Diniz, querer insistência com o Tite. Cara, nós precisamos de alguém que tenha sangue no olho, que tire dos atletas o que eles têm de melhor ou o que eles podem dar de melhor. E se não servir, que vá pro banco, igual ele fez quando ele estava no Corinthians lá. E obviamente eu tô falando de Vanderlei Luxemburgo. Eu acho... Olha, eu nunca... Em 2 anos no canal, eu nunca imaginei que eu fosse pedir a volta do Vanderlei Luxemburgo. Mas diante de toda essa situação, de repente o professor pode ser uma solução, pelo menos imediata, para tirar o time desse buraco que aí está. Meu nome é Alexandre, eu sou velho santista. Antes de eu continuar, eu quero que você, se puder, se inscreva aí no canal, deixa aí o seu like, comenta, compartilha o vídeo, ajuda a gente aí, nós estamos caminhando aí rumo aos 5.000 inscritos. Se tudo der certo, a gente vai chegar lá, obviamente com a ajuda aí de vocês, beleza? De repente, meus amigos, é hora do Santos mudar essa estratégia, sair desses novos técnicos e de repente pegar alguém um pouco mais tarimbado, alguém que consiga colocar essa rapaziada na linha, alguém que consiga trazer a molecada da base e tirar deles o melhor. O Luxemburgo, apesar de tudo, é um técnico que está livre no mercado, tem que ver se ele aceitaria. Só para você ter uma ideia, o Santos contratou um novo técnico para o Sub-20. Eu tinha lido uma outra matéria, demorei até um pouco para fazer o vídeo, ainda bem que eu demorei para dizer isso. Que tinha, eu não lembro agora qual foi o lugar, depois eu preciso até ver lá. Falou que o Marcos Basílio seria o técnico do Sub-20, que ele estava saindo lá do São Bernardo, do Sub-20 do São Bernardo, estava vindo para o Santos. Mas daí hoje saiu no Diário do Peixe que por indicação do Luxemburgo, Maurício Copertino, zagueirão lá dos anos 90, é o novo técnico dos anos 90? Agora eu não lembro. Maurício Copertino é o novo técnico do Sub-20 do Santos. Então, assim, tem ali alguma coisa estreitada ali entre eles. Só que o Santos precisa primeiro resolver a situação com o Pedro Caixinha, pagar o Pedro Caixinha. Ah, mas o Pedro Caixinha não quer parcelar. E tá certo ele. Sempre lembrando que o Pedro Caixinha foi a primeira opção da diretoria atual que não conseguiu fechar com ele depois que entrou aí o Pedro Martins. Ele foi lá, negociou com o Pedro Caixinha, com o aval da diretoria e o trouxe. Então, se o Santos tem 15 milhões, 18 milhões de multa para pagar para o Pedro Caixinha, é culpa da diretoria. Eu vi aí jornalista aí descendo o sarrafo no Pedro Martins, mas não é não. A culpa é da diretoria, porque se você
acompanha o Santos, você sabe que o que eu tô falando aqui é verdade. Lá no finalzinho, logo quando o Fábio Carille foi mandado embora, e depois foi mandado embora do Vasco também, né? Logo quando o Fábio Carille foi mandado embora do Santos, pediu o boné para sair fora. A primeira opção do Santos tinha sido o Pedro Caixinha, só que o Pedro Caixinha não aceitou vir para o Santos. E aí depois que o Pedro Martins entrou, porque naquela época era o Galo, Pedro Martins entrou, negociou com ele e ele veio. Então essa multa é na conta do seu Marcelo Teixeira, juntamente com seus pares. Diga-se de passagem, tá? Então assim, precisa pagar para contratar um novo técnico para poder colocar o cara para estar na frente ali do time ali. E olha, cara, na minha opinião, que não vale nada, sabe? Eu acho que nesse momento o Vanderlei Luxemburgo de repente é a melhor opção. Vanderlei Luxemburgo é a melhor opção, até pelo tanto de não que a gente tomou aí no mercado. Nós tomamos muito não, o Santos está muito bagunçado, o time do Santos não tem padrão de jogo nenhum. E a gente sabe muito bem que o Santos, nesses últimos anos, tem tentado jogar esse futebolzinho. Veja, o que nós vimos ontem, no domingo, foi uma... Olha, o jogo do Tite. Saindo com a bola lá de trás, sendo que a gente não tem qualidade técnica para isso. Não dá para fazer esse tipo de jogo. Nem na seleção deu certo isso. E olha que na seleção, o cara tem a opção de pegar os melhores. Sem restrição. Entendeu? Então, assim, de repente é uma opção. Pode ser que eu esteja até falando bobagem, mas é uma opção que tem aí no mercado. A gente vai ter o jogo, eu tinha falado ontem no pós-jogo, quarta-feira, mas o jogo contra o CRB é quinta-feira. E depois, domingo, já tem o Grêmio, que também está lá embaixo na tabela, querendo vencer. Olha, duas paradas duríssimas. Duas paradas duríssimas. E a diretoria precisa criar vergonha na cara. Criar vergonha na cara e contratar logo um técnico. Porque senão nós vamos... Olha, tá na sexta rodada ainda, daqui a pouco chega a sétima, daqui a pouco chega a 20ª e a gente na zona de rebaixamento. Não quero viver 2023 de novo. Não quero. Se inscreva aí no canal, deixa aí o seu like, comenta e compartilha. Valeu.